Agora vamos ver como é que fica a repercussão, como é que está nesse momento a repercussão pelo mundo. Nesse momento teve uma pausa na cerimônia de posse, pausa para almoço. Daqui a pouco os compromissos serão retomados. A gente pode chegar com o Philip Killing falando do mundo, Frumento? Vamos lá, a gente vai direto a Londres. O Felipe Killing está acompanhando justamente essa segunda-feira na Europa as atualizações sobre a posse de Donald Trump, visto que os Estados Unidos são um parceiro estratégico aliado da Europa, principalmente da OTAN, e o Donald Trump já andou falando por aí que poderia até sair da OTAN caso os seus parceiros europeus não sigam à risca aí o orçamento militar. Então o Killing tem mais detalhes para a gente sobre essa repercussão da posse de Donald Trump pela Europa e pelo mundo. Seja bem-vindo, Killing. Uma boa noite para você já por aí. Tudo bom, Edu? Boa tarde a você, Adriana, e a todos que nos Boa acompanham. tarde. O Donald Trump ele tem uma retórica agressiva, até mesmo com aliados, como a Europa. Então, ele já falou algumas vezes sobre a necessidade do aumento do investimento em defesa. Na primeira versão de Trump, né, quando ele assumiu a Casa Branca pela primeira vez, falou em 2% do PIB que cada integrante da OTAN deveria investir. Agora ele chegou a falar há poucos dias em 5% do PIB. Nem os Estados Unidos investem tanto em defesa. Mas por aqui existe também esse pragmatismo, né? Porque a gente sabe que o que o Trump fala muitas vezes não se concretiza em ações. Um outro ponto que a Europa acompanha de perto é a Groenlândia, que ele disse que tinha o interesse de comprar e não descartou, por exemplo, o uso militar, porque ele fala que a maior ilha do mundo, a Groenlândia, é muito importante para o ponto de vista estratégico e econômico dos Estados Unidos, lembrando que a Groenlândia é um território da Dinamarca. A França e a Alemanha já chegaram a afirmar que não vão aceitar qualquer violação do território europeu. No primeiro mandato de Donald Trump, já não houve uma boa relação entre Europa e Estados Unidos, mas o Trump tem que tomar cuidado porque, dependendo do que ele fizer, ele pode jogar a Europa na zona de influência da China. E isso pode ser contraproducente, porque se os europeus, de repente, têm tarifas para entrar no mercado americano ou têm alguma atitude hostil contra os países daqui, esses países podem migrar justamente para a zona de influência da China. Na posse de Donald Trump, apenas Meloni, que é a líder da Itália, esteve presente. Ele tem uma relação mais próxima com ela, que está no mesmo campo político, mas ele, por exemplo, já deixou claro que não tem muito apreço a outros líderes europeus. O Killing, e queria trazer aqui mais um ponto do discurso de Donald Trump para a gente repercutir com você também. Nessas primeiras palavras, ele fez questão de celebrar o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas, com a soltura dos primeiros reféns nesse fim de semana, e celebrou isso como uma conquista pessoal do retorno dele ao poder. E esse é um outro assunto que preocupa bastante de como vai ser conduzida essa política dos Estados Unidos em relação a Israel, em relação a grupos terroristas. Ele chegou a citar, falando mais da política local e interna, que vai tratar os narcotraficantes, os grupos de narcotráfico, como terroristas. Mas a política externa, na questão da segurança dos Estados Unidos e do mundo, efetivamente, ele não deu maiores detalhes, mas é um assunto que preocupa bastante. O Donald Trump ele já deixou claro que o principal objetivo dele, ou um dos principais objetivos, é retomar o Acordo de Abraão, que foi feito no primeiro mandato. Né? Ele quer ter a aproximação entre Israel e a Arábia Saudita. Foi ele que construiu isso no primeiro mandato. E essa aproximação acabou ruindo após os ataques de 7 de outubro. Então, muitos analistas afirmam que Donald Trump colocou muita pressão em Benjamin Netanyahu para ele abrir concessões e chegar a um acordo com o Hamas e também colocou pressão no grupo Hamas. Então, ele, de certa forma, teve um papel importante, mas ele certamente está de olho na questão maior, né? Nessa aproximação entre Israel e Arábia Saudita, que ele começou a costurar no primeiro mandato, e isso de fato acontecer, será uma vitória enorme, porque ele pode falar que ajudou e muito, isso é verdade, pelo menos nesse começo de cessar-fogo entre Israel e Hamas, e se de fato acontecer essa aproximação entre Israel e Arábia Saudita, de quebra ainda é uma cutucada no Irã, que é um rival histórico dos Estados Unidos e também da Arábia Saudita, por serem de ramos diferentes do Islã.
É, só para a gente concluir, Killing, embora o Trump tenha de fato esse tom que você citou logo no começo da conversa aqui, que é um tom que pode ser considerado agressivo até para aliados, um tom ostensivo demais, até quando ele se refere a países aliados. Por outro lado, ele, apesar desse discurso nesse tom, ele se colocou no papel e se anunciou como um unificador e um pacificador, e que vai trabalhar pela paz no mundo. Pois é, ele também vai tentar agora resolver a situação entre Ucrânia e Rússia, né? Será mais uma vitória que ele pode tentar levar para casa. Chegou a falar que terminaria essa guerra em 24 horas, mas já mudou um pouco o discurso. Agora fala em pelo menos 100 dias. O que a Europa acompanha o mundo também é como será essa negociação. Será que a Ucrânia vai precisar ceder território? E se ceder território, o que vai representar para a segurança do continente? Então ele vai tentar mais uma vez ganhar essa vitória para levar para casa, acabei com mais uma guerra, mas essa é uma negociação um pouquinho mais complexa e ele já se mostrou admirador de Vladimir Putin. Felipe Killing, participação extraordinária aqui, nos ajudando justamente nessa cobertura especial sobre a posse de Donald Trump. Obrigado pelas informações, viu, Killing? Ótima noite para você por aí. Para vocês também, até mais. Obrigada, querido. Tchau, tchau. Bom,